Estamos de volta ao vivo com o programa Bem Viver. Hoje o nosso assunto é o AVC, acidente vascular cerebral. E eu estou aqui com o professor e pesquisador da UFOP, Deoclésio Chianca. Del, a gente explicou os tipos de AVC e o que é o AVC para as pessoas e a causa. Olha, existem várias causas, mas existe uma que eu acho não, é a mais importante. Então, essa é talvez a mensagem mais importante que a gente possa passar para os telespectadores, porque é o seguinte: a pressão arterial, ela não pode ser alta, nós não podemos ter hipertensão arterial. Haja vista o que observamos anteriormente, imaginem o vaso sanguíneo com um fluxo, esse fluxo exercendo uma pressão muito alta nesse vaso. Então, esse fluxo exercendo uma pressão muito alta nesse vaso, consequentemente, o risco e a probabilidade desse vaso se romper ou se danificar é muito grande. Então, isso é para pessoas que têm a pressão alta. Exatamente. Então, a hipertensão é a principal causa dos acidentes vasculares cerebrais. Tem também outras causas. Existem outras causas, várias outras, mas muito também, digamos assim, de uma certa maneira, indiretamente ligada à hipertensão. A obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, enfim, várias outras. Obviamente que a própria genética do indivíduo, né, também, ela pode ser uma causa ou pode facilitar um pouco o dano ou a possibilidade de haver um dano nesse vasinho lá do cérebro do indivíduo. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Del é só ligar no 3559-3903 e a gente está ao vivo no site www.topcultura15.com.br. E Del, os sintomas do AVC? Como é que a gente pode estar identificando se uma pessoa na nossa casa está tendo um AVC? Olha, existem algumas coisas que são pontuais, né? A primeira, eu gostaria de voltar um pouquinho e de novo insistir na questão do seguinte: todos nós devemos saber a quantas anda o nível ou o nível da pressão arterial. Essa é uma coisa fundamental. Agora, existem alguns fatos, né? Existem algumas coisas que são importantes, né? Por exemplo, o formigamento de um lado do corpo, o sorriso, quando o sujeito pede para o cara sorrir e a pessoa sorri e ela puxa o lábio para um lado só, a fala, a dificuldade da fala, todos esses são sintomas que podem ser, não são determinantes, mas eles podem ser um sinal muito importante de um acontecimento grave, né? E não necessariamente a pessoa, por exemplo, vai desmaiar? Não necessariamente a pessoa vai desmaiar. Então, esses são alguns sinais e uma vez sendo observados esses sinais, imediatamente deve ser levado para o hospital. Existem uma série de trabalhos publicados mostrando que é o seguinte: quanto mais cedo haver uma intervenção, seja cirúrgica ou seja medicamentosa, a possibilidade de menor sequela é muito maior. Até porque muitas vezes a pessoa tem que estar passando por uma cirurgia, né? É possível fazer uma cirurgia, né? Principalmente quando é hemorrágica, no caso, porque ela, vamos dizer assim, estoura, né? Exatamente. Então aí vai ter que ter uma intervenção de um neurocirurgião, etc. E é uma cirurgia extremamente delicada, enfim. Agora, volto a falar, quer dizer, isso eu acho que talvez seja o mais importante para os telespectadores, é exatamente a questão da possibilidade. Nós podemos prevenir isso, nós podemos evitar isso, sabendo o nível da nossa pressão arterial, tomando determinados cuidados, né? Há uma possibilidade boa de você manter esses vasos rígidos e para sempre, e com saúde. E daí, o que é uma pressão boa? Uma pressão boa, eu digo sempre para os meus alunos o seguinte: existe sempre aquele conceito, né? Pressão alta você tem uma pressão maior e a pressão menor, que a gente chama de sistólica e diastólica, né? Então, as pessoas até imaginam
que a pressão maior, que é a pressão de cima, digamos assim, é a pressão mais importante para se determinar a hipertensão arterial. A de cima seria, por exemplo, um 13/9, é o 13 no É, caso. exatamente, exatamente. Então, essa pressão de baixo, essa pressão menor, é o que a gente chama de diastólica, ela nunca pode ser superior a 90 milímetros de Hg ou os 9 centímetros de Hg. Então, ela não pode ser maior do que isso. Então, exemplificando assim, em números, por exemplo. 13/9, limite do limite. Limite do limite. Limite por do causa limite. do 9, digamos assim. Não, agora, a sistólica também ela é importante. A primeira. A primeira, também ela é importante. Mas é o que determina, de uma vez por todas, a hipertensão, é essa pressão diastólica. Haja vista que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela é causada basicamente pela resistência que esse fluxo encontra dentro do vaso. Ora, se eu encontro uma resistência grande do fluxo, eu tenho que exercer uma pressão maior. E aí, consequentemente, a pressão de cima ou a pressão sistólica vai aumentar também. Né? E quanto maior a pressão, maior a possibilidade da gente ter um acidente vascular. E aí, no caso da pessoa que teve um AVC, ela tem que estar tomando outros tipos de cuidados, né? Depois que ela com sofreu. certeza. Até porque muitas vezes podem ocorrer sequelas. Sequelas, né? Pode ocorrer sequelas. E que tipo de sequelas? São mais físicas ou mais psicológicas? Olha, foi excelente a sua pergunta, porque na verdade é o seguinte, a gente sempre imagina que as sequelas são somente as físicas, né? Mas, que a gente vê muita pessoa com dificuldade de andar, né? Exatamente, exatamente. Mas existem as sequelas cognitivas também, né? Então, com o passar do tempo, principalmente as pessoas mais velhas, né? O idoso, a gente sempre fica na dúvida da questão, tá muito esquecido, esqueceu disso, esqueceu daquilo. E muitas vezes são isquemias, pequenas isquemias que existem dentro do cérebro daquele indivíduo. E muitas vezes até é confundido com outras doenças, né? Como Alzheimer e etc. Mas enfim, o mais importante é de que a gente sempre deve controlar o nível da nossa pressão arterial. Então, Del, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco o Del vai responder as perguntas dos telespectadores e vai continuar falando aqui com a gente sobre o AVC. A gente volta já.